meus queridos alunos do sexto ano, estamos iniciando mais uma aula de arte com o professor Tony. Acompanhe o nosso material diretamente no seu livro e o tema da aula de hoje é Cultura, Expressão e Arte. Capítulo 1 é uma continuação da aula passada, como fechamento e preparação para a nossa primeira avaliação, tá certo? Observe o nosso material, acompanhe uma pequena imagem e o tema dessa imagem se chama Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife, de Cícero Dias, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse compositor. Cícero dos Santos Dias nasceu na cidade de Escada, em Pernambuco, em 1907. No decorrer de sua carreira, atuou como pintor, gravador, desenhista, ilustrador e cenógrafo, e professor também. Seu painel Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife, levou 3 anos para ficar pronto entre 1926 e 1929. É a sua obra de maior destaque, chamando a atenção para o tamanho, que é de 12 metros de comprimento por 12 metros de altura. Nela, o artista ilustrou cenas do cotidiano e da arquitetura recifense da época, além de elementos que fizeram parte de suas memórias por meio da representação da arquitetura, do artesanato e de paisagem, como os engenhos de cana-de-açúcar. Observe com calma esta frase dita pelo artista. Tudo se mexia na minha cabeça, imagens do começo da minha vida, disse o artista. Mais adiante, Cícero Dias foi um dos principais modernistas brasileiros e realizou diversas obras que representam alguns movimentos artísticos como o figurativismo, o abstracionismo e o surrealismo, que começou sua carreira artística na década de 1920 no Brasil, mas viveu grande parte de sua vida em Paris, onde conheceu e se tornou amigo de Pablo Picasso, um dos grandes artistas da arte que conhecemos hoje também, de 1881 a 1973. Pintor espanhol de grande importância que influenciou bastante a sua obra, tá certo? Cícero Dias faleceu em Paris no ano de 2003. Mais adiante, vamos conhecer agora um pouco dos movimentos artísticos vivenciados pelo nosso artista Cícero Dias. Se caracteriza pela utilização de ideias e técnicas comuns em um determinado período por um grupo de artistas. O que é o modernismo? Movimento da primeira metade do século XX, em que as artes, como a pintura e a arquitetura, desenvolveram tendências em busca de novos caminhos que apresentassem algo diferente do tradicional. No Brasil, os artistas buscaram uma obra genuinamente nacional. O figurativismo, também conhecido como arte figurativa, que apresenta na pintura seres e objetos em suas formas naturalmente reconhecidas. É aquilo que nós conseguimos identificar dentro de uma obra, um objeto, pessoas e elementos da natureza, tá ok? Abstracionismo, pintura moderna caracterizada por não apresentar formas e cores relacionadas com uma realidade. No abstracionismo, nós vamos encontrar pinturas diferentes do normal, aquilo que nós não conseguimos identificar dentro de uma obra, tá certo? E o surrealismo, movimento artístico em que a obra de arte apresenta características absurdas e sem lógica, como nas imagens dos sonhos, aquilo que nós também não conseguimos identificar, aquelas coisas surreais que vai além da nossa imaginação, tá ok? Seguindo o nosso conteúdo, vamos para a parte de baixo sobre o tema penso. O que é que nós vamos ter que fazer aqui? Quando penso sobre a cultura da minha cidade, penso em. Você vai continuar essa pequena frase que nós encontramos no nosso livro, mas com as suas próprias palavras, aquilo que você pensa sobre a cultura de sua cidade, tá ok? Vamos mais adiante. Registre suas ideias. Uma pequena atividade para a conclusão da primeira parte do nosso conteúdo. Hoje iremos visualizar e refletir sobre os trajetos que percorremos para chegar à nossa escola. Temos algumas perguntas aqui referente à nossa caminhada para a escola e você vai fazer as respostas ao lado das perguntas, tá certo? Vamos lá. De onde saí? Opa! Por onde passei? O que mais chamou minha atenção durante o trajeto? Que elementos nesse percurso refletem minha cultura, tá bom? São 4 perguntinhas bem simples e fáceis que você vai
escrever, pode ser no seu caderno ou pode ser no seu livro se você encontrar um espaço, tá bom? Acompanhe agora a questão de número 1. Pensando na obra de Cícero Dias, que tal construir em grupo um painel que representasse a cultura e o cotidiano da sua cidade? Pesquise e traga imagens de revistas, jornais ou suas próprias fotos baseadas nos seguintes questionamentos: o que é cultura e como você ilustraria a cultura de sua cidade? Nessa atividade, nós iremos pegar uma folha de papel A4 e formar uma ilustração, elaborar uma ilustração de como você deseja que a sua cidade fosse, tá bom? Bem colorida, harmoniosa, alegre, tá bom? Então, isso vai tudo da sua imaginação. A forma que você vai ilustrar o seu painel, a sua obra de arte com as fotos, pode ser várias fotos e várias formas, várias ilustrações da maneira que você imaginar, tá bom? Na segunda questão, nós iremos fazer a exposição desses painéis, dessas obras de arte que a gente construiu, mas só irá acontecer quando voltarmos para as aulas presenciais, tá bom? Nas aulas presenciais a gente volta nessa questão e expõe todo esse trabalho para a turma. Próxima página. O que as outras pessoas pensam sobre? Temos um pequeno texto aqui falando sobre a cultura de Sebastião Villanova. Gente, então esse material é um dever de casa. Vocês irão acompanhar com calma, ler com calma, atenção, analisar as palavras, as frases, as partes importantes do texto para continuar o nosso conteúdo dentre as atividades, tá certo? Mais adiante. Continuando nossa aula, vamos para o diálogos com o tema. Número 1. Você sabe o que são cultura material e imaterial e a importância delas para a identificação do nosso grupo social? Abaixo você vai ler um pequeno texto que faz a diferenciação entre elas. Bom, pessoal, esse texto eu vou deixar para vocês acompanharem de casa e eu vou fazer a explicação bem simples e fácil do que significa a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material. O que é a cultura material? É todo aquele elemento artístico que nós conseguimos sentir, aquilo que nós conseguimos tocar em forma de objeto. Pode estar relacionado tanto na arquitetura, em forma de obras de arte, como quadros e escultura, tá certo? Aquilo que nós conseguimos identificar como algo físico. E na cultura imaterial é toda aquela manifestação artística que está relacionado à expressão, a sentimento, a alegria, a comemoração, tá bom? Temos alguns exemplos aqui a respeito da cultura material e imaterial. Vamos para a cultura material. Nós temos a imagem do Cristo Redentor, uma escultura gigantesca localizada no Rio de Janeiro. É um objeto que nós conseguimos tocar, sentir, né? E ver com precisão. A cultura imaterial, nós temos aqui a manifestação da festa de Iemanjá em Salvador e o Carnaval. Assim também na nossa cidade nós podemos encontrar as duas relações de cultura. Como cultura material, nós iremos encontrar as obras barrocas, né, presentes na nossa cidade e alguns elementos e objetos artísticos antigos. E de forma imaterial, temos as bandas de músicas, a manifestação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma festa religiosa, e também nós temos o Carnaval. Vamos para a próxima página. Temos aqui uma pequena atividade relacionada ao que nós acabamos de ver. Marque com um X as alternativas corretas segundo a compreensão do texto lido. Letra A. A cultura material é algo que não deve ser perpetuado e que as futuras gerações não precisarão conhecer? Verdade ou falso? Letra B. O Cristo Redentor é um elemento arquitetônico que faz parte da cultura material brasileira, tá bom? Então vocês vão marcar com um X as que vocês acham que estão corretas. C. O folclore brasileiro, as grandes festas religiosas e a língua que falamos fazem parte da cultura imaterial do nosso país, tá? D. O samba é um elemento da cultura imaterial do Rio de Janeiro. E C. Não existe cultura imaterial. Então vocês vão marcar
com um X somente nas alternativas que vocês acham corretas. Vamos para a segunda questão. Releia o trecho a seguir. Cultura. É um todo complexo que abarca conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Converse com seus colegas e explique de que forma a cultura da sua cidade se expressa nesses seguintes pontos ressaltados pelo autor Sebastião Villanova. Então, nós temos aqui alguns elementos a respeito da cultura. Letra A, conhecimento pessoal. B, crenças. C, elementos arquitetônicos. D, objetos. E costumes. Aqui você vai escolher alguns elementos, aqueles que se encaixam com a cultura de sua cidade. Você vai marcar aí qual que você acha que se encaixa com a cultura de sua cidade. Logo abaixo você vai justificar cada resposta, cada elemento que você marcou com as suas próprias palavras. Por que você acha que esses elementos culturais eles se expressam dentro da sua cidade, tá bom? Vamos para a próxima página. Terceira, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, UNESCO, incentiva a preservação cultural da humanidade, valorizando os bens materiais e imateriais que são referências na identidade das nações, por meio da lista do Patrimônio Mundial e do título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Letra A. Pesquise 2 bens culturais que participam da lista do Patrimônio Mundial e 2 bens culturais que possuem o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Podem ser brasileiros ou de outros países. Peça ajuda, professor, se for preciso. Então, vocês vão fazer uma pesquisa na internet relacionada a esses 2 bens materiais, a esses 2 bens do patrimônio mundial e também do patrimônio cultural e material da humanidade. Vocês vão listar 2 bens de cada, tá bom? E escrever no espaço abaixo no seu livro. Letra B. Na pesquisa do tópico anterior, você descobriu algo que não conhecia. O quê? Então, relacionado à pesquisa que você irá fazer a respeito dos 2 bens, um do patrimônio mundial e o outro do patrimônio cultural e material da humanidade. A respeito da pesquisa, o que você descobriu que lhe chamou mais atenção? E você vai escrever no espaço abaixo da questão B. Letra C. Qual é a importância de existir iniciativas que protejam os bens culturais, assim como a lista do Patrimônio Mundial e o título do Patrimônio Cultural e Material? Converse sobre esse tema com o professor e seus colegas de classe. Essa aqui a gente vai deixar para discutir na nossa aula presencial, tá certo? Vamos adiante. Segunda questão. Ao final da atividade, relate a experiência vivenciada pelo grupo. Então aqui vocês vão fazer um pequeno resumo a respeito da sua pesquisa, a respeito do tema, a respeito da sua leitura e aquilo que você conseguiu compreender sobre a cultura material e imaterial e o capítulo que nós estudamos, tá certo? Ampliando o conhecimento. Número 1. Ao longo de nossas aulas, concluindo cada lição, construímos conceitos artísticos que estarão presentes no cotidiano, com a ajuda de diferentes fontes de informação. Dicionários, livros, internet, entre outros. Registre o significado de alguns deles aqui. Letra A. Erudito. O que você entende por erudito? Você vai pesquisar e escrever o significado da palavra erudito, tá bom? B. Herança social. C. Cultura. D. Cultura imaterial. E E. Multiculturalidade. Bom, pessoal, aqui encerramos a aula de hoje, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.